Enquanto isso, eu vou pedir para que você abra a palavra do Senhor lá no livro, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Quero ler 2 versículos com vocês. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 9 e 10. Aleluia. O anjo já anotou aí esse bom feito, hein? Aleluia. Queridos, o texto diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só esses 2 versículos por enquanto, queridos. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, para você, para mim, mas é uma excelente notícia, que eu acredito que vai, de alguma forma, vai avivar alguma coisa que está aí, né? Algum questionamento, alguma dúvida. Eu acredito que essa boa nova, essa boa notícia vai despertá-lo, né? Vai ser como um braseiro, né? Nessa palha seca que está aguardando o fogo de Deus. Amém, isso mesmo, amém, aleluia. Queridos, no ato da criação de Deus, quando o Senhor estabeleceu dentro do conselho divino, quando Ele estabeleceu que criaria o homem, Ele o fez à sua imagem e à sua semelhança, conforme a sua semelhança, e Ele se valeu apenas de uma única forma, no ato da criação do homem. Ou seja, Deus não tem 2 formas, Ele não tem outras formas, senão uma única forma, um único formato, uma única forma, e através dessa fórmula, desse formato, desse intento, desse propósito, Deus estabeleceu e criou o homem, você e eu, a sua imagem, diga assim, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Aleluia, aleluia. Se você não entendeu, daqui a pouquinho você vai estar entendendo esse negócio, vai estar subindo as paredes aí. Aleluia. O que é isso, queridos? Deus Ele não utilizou uma forma para criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, um homem vencedor. A forma, o formato dos homens, do homem no sentido genérico, homem e mulher, o homem vencedor. Uma outra forma para aqueles que se esforçarão muito, daqueles que se esforçarão demais para tentar chegar lá, e uma outra para aqueles que hão de desistir no meio do caminho. Deus não se valeu de 3 formas, porque Ele não tem 3 formas, Ele tem apenas uma única para todos os homens. Todos os homens, todos nós fomos criados à imagem, conforme a semelhança do Altíssimo. Aprove ao Eterno usar essa única forma. Talvez você fique questionando, perguntando, como eu me questionei, quando meditava, quando olhava essa palavra, por que então alguns homens não conseguem romper? Por que então algumas pessoas se esforçam, elas caminham bastante, elas correm bastante, em determinado momento da sua trajetória, elas se cansam, elas é como se jogassem a toalha, elas desistissem, porque alguns correm muito rápido e alcançam muito rápido os seus propósitos, os seus objetivos, e algumas pessoas fracassam, falham. Se a forma é única, se existe apenas uma única forma, por quê?
Sabe, queridos, dentre tantos fatores, lógico que seríamos simplistas demais em dizer assim, é tão somente por isso, dentre tantos fatores que militam, que guerreiam, né, que fazem guerra contra essa estrutura criada pelo Senhor, para que o homem corra, para que o homem alcance seus propósitos em Deus. Eu creio que existe uma que é muito presente na leitura das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar essa estrutura muito próxima do homem, guerreando, resistindo, se opondo à caminhada do homem. Eu chamo isso de distrações da mente. Diga comigo, distrações da mente. E esse é o tema dessa mensagem, desse nosso encontro. E eu acredito que há de trazer muito esclarecimento, muita graça à sua vida, nesse período da manhã. Dentre tantos fatores, dentre tantos fatores, as distrações da mente humana é um dos fatores, é um dos principais fatores. Por quê? Porque somos assediados por inúmeras distrações, desde que você nasce, desde que desde que nós nascemos, nós somos assediados por inúmeras distrações. Quando eu pensava a respeito dessas distrações que assediam o homem, que caminham ao lado do homem, que tentam desfocar o projeto, o plano de Deus para a sua vida, eu lembrei de um exemplo clássico, que é esse texto que li com vocês, que compartilhei no início de 2 Timóteo 4, porque ele é trágico, é clássico e trágico ao mesmo tempo. Demas não é um homem muito conhecido no Novo Testamento, porém era alguém que era da equipe de Paulo, por assim dizer. Demas, ele caminhou com Paulo do primeiro aprisionamento de Paulo. Ele não abandonou Paulo no primeiro aprisionamento, quando Paulo foi detido pela primeira vez por pregar o Evangelho, por ser um seguidor de Jesus. Demas estava junto, ele era o cara, ele estava perto. Porém, nós encontramos aqui um outro aprisionamento de Paulo, o último daqui. Paulo ele morreria a partir desse aprisionamento, ele não teria mais possibilidade de dar continuidade à sua trajetória, ao seu ministério. E exatamente nesse último aprisionamento de Paulo, nós encontramos esse cara da equipe, que esteve junto da primeira vez, pulando o barco, na segunda oportunidade. Ele interrompeu um projeto de Deus, ele interrompeu um plano de Deus na sua vida. E aí você fica pensando, meu Deus, será que foi um defeito da forma? Não. Será que foi utilizado uma forma diferente para aqueles caras que caminhariam um tempo? Não, a forma é a mesma. É que Demas ele foi distraído pelo glamour, pelo burburinho dos teatros de Tessalônica. Se havia alguma coisa, se havia algum lugar onde as coisas estavam acontecendo, fervilhando, no palavreado dos nossos dias, se havia um lugar onde as coisas estavam bombando, era em Tessalônica. E Demas ele sucumbiu diante da distração dos teatros, do burburinho, do glamour de Tessalônica. Como diz o profeta dessa casa, Lenine Júnior, ele vazou, não suportou. O texto não fala, mas eu fico imaginando Demas colocando na balança, na planilha, aquela coisa toda. Eu resisti o primeiro aprisionamento. Ele deve ter pensado, falou: será que a minha vida, a minha sina é essa, a minha cruz é essa, caminhar ao lado de um cara que vai viver de prisão em prisão? Vou seguir um cara, um ministério que o negócio, ao invés de decolar, de ir para o populismo, de ajuntar multidões, vai ficar de prisão em prisão, e eu com todo esse potencial demático na minha vida,
esse propósito de ganhar as nações, cai fora. Continuar seguindo Paulo de jeito nenhum. Vou para Tessalônica. Quem sabe Tessalônica não tenha uma possibilidade, um meio, de me lançar para as nações. E todo o meu potencial vai ser visto. O fato é que o texto encerra, esse exemplo clássico encerra, de uma forma muito, muito fria e trágica, o destino de um homem que poderia ter tido um outro destino, se não fosse o assediar, o sucumbir de uma distração tão corriqueira, simples, como a que acometeu Demas. Demas, o texto diz, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Meu Deus, que forma fria, curta e trágica, para você encerrar a história de um homem, a trajetória de um homem. Já pensou o que é isso? Já pensou o que é você entrar na história dessa maneira e ver os seus dias encurtados? Demas rompeu o projeto de Deus, em outras palavras, Demas, ele interrompeu um plano de Deus na sua história, na sua vida, porque ele amou o mundo e caiu fora para Tessalônica, ponto, acabou aí, nunca mais você ouviu falar a respeito desse homem. Queridos, eu creio que Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. Eu creio que Deus tem coisas melhores para a sua vida. Queridos, nós precisamos nos atentar para isso. Somos assediados, é verdade, por toda sorte ou má sorte, de distrações que tentam, assim, não entreter-nos, mas tentam desviar, desfocar, embaraçar, trazer confusão, mudar a nossa trajetória, para que você e eu não alcancemos os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Uma mente que não é treinada no propósito, dificilmente resistirá às distrações da mente, do mundo. Uma mente que não é treinada no propósito, dificilmente resistirá quando as distrações baterem a porta. Queridos, se nós não formos treinados, se a nossa mente, ela não se elastecer para os treinamentos, para a didática de Deus, queridos, nós sucumbiremos. Assim, por mais dolorido, por mais difícil, nós precisamos nos submeter a esses treinamentos, submeter a nossa mente a esses treinamentos, porque do contrário seremos enlaçados pela diversidade, pela variedade de distrações desse presente século. Qual é o propósito? Tirar você, tirar o projeto de Deus da sua vida. Quantos estão dispostos a deixar que as distrações tirem você do foco de Deus? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Eu não estou disposto. Quantos estão dispostos a pagar um preço, a se esforçar pelo projeto de Deus na sua história e na sua geração? Faz assim, aleluia. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. No Velho Testamento, há uma história também muito conhecida que nos leva a entender um pouquinho como que essa questão das distrações trabalham. É um texto que fala a respeito de Esther. Não vou falar, nem vou ler o texto, é um texto muito conhecido, mas nós conhecemos a história de Esther, aquela garotinha que perdeu os pais, foi assim criada pelo seu tio Mordecai. Mordecai então traz a sua sobrinha, ele a cria como filha, e por uma circunstância na outra, você sabe a história, ela é levada à condição de rainha, no lugar de Vasti, que havia assim também rompido um plano, o curso da história que havia para Vasti. Ela rompeu com aquilo, ela interrompeu por uma vaidade qualquer, e aí Esther assume aquele lugar. Esther
é tratada com tantos mimos ali no palácio, que coisa linda, quando você vê os preparos que aquela mulher, né, passou, eu creio que dificilmente uma mulher não gostaria de passar por tantos mimos e cuidados como aquela mulher, né, tantos meses, né, creminho, hidratante, perfuminho, aquela coisa toda, né, os mimos do palácio. Começou, assim, estava minando o coração, a mente, a sensatez de Esther. E ela estava entretida, distraída pelos mimos do palácio. Só que ela esqueceu um detalhe. Ela esqueceu seu tio Mordecai, judeu, que estava fora do palácio? Não. Havia um decreto do rei. Não? Isso aí era um conluio de Amã, um cara que estava junto do rei e o instigou a fazer isso. Ele decretou que um determinado dia todos os judeus deveriam ser mortos, eles morreriam, e todos os bens seriam saqueados num determinado dia. Esther passeava tranquilamente, né, ali no palácio, que coisa linda, assim, as benfeitorias reais aqui do palácio, que construção, que jardim lindo, maravilhoso. Mordecai estava em pranto juntamente com os judeus, porque ele sabia, tinha um decreto contra a sua vida, contra todos os judeus, ele estava inquieto por isso. E aí ele percebe que não há reação por parte de Esther. Esther não manda nenhuma notícia para ele, nada. Esther está adormecida, ele percebe que era um momento de despertar Esther daquela distração, queridos. E então ele manda, né? Era o WhatsApp da época, ele manda um WhatsApp recado para sua sobrinha, que hoje era rainha ali dentro do palácio. Ele fala: Esther, desperta, tem um decreto aí, nós vamos morrer. Somos judeus, esse decreto é contra os judeus, você também é uma delas, uma entre nós, vai sobrar para você. Mas há algo tremendo que Mordecai fala para essa mulher, para sua sobrinha, para essa rainha, que eu quero ler com vocês. Você pode ler em casa depois, Esther capítulo 4, versículo 14, né? Nesse recado que ele manda para a rainha, ele diz assim, porque, versículo 13, né? Então lhes disse Mordecai, que respondesse a Esther. Respondesse o quê? Esther mandou um recado para ele, né? Dizendo: olha, é um perigo entrar na presença do rei, se o rei nos chamar, é um perigo, é espada, a pessoa é sentenciada de morte, o negócio é temeroso. Ela estava adormecida ali, queridos, dentro do palácio, adormecida. Então, quando ele ouve esse argumento, essa justificativa, desculpa de Esther, Mordecai diz assim: então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe. E Mordecai diz para ela: e quem sabe, se para a conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha. Queridos, olha que tremendo o que esse homem, que está ali ao vivo e a cores, sentindo a pressão, a possibilidade, né, de ser acometido por uma tragédia como essa, porque todos os judeus da província morreriam, seus bens seriam saqueados, a história desses homens e dessas mulheres, dessas famílias seria extirpada da terra. Ele fala: ei, diante da dormência daquela mulher que estava sob os mimos do palácio, ele diz: ei, desperta, volta à sensatez, entenda isso. Você está achando que pelo fato de você estar aí dentro do palácio, você vai se livrar desse negócio? Agora, entenda isso. Se Deus, se dentro do propósito do Senhor, se você não se levantar, Deus pode levantar outros recursos, Deus é Deus. Mas entenda algo, Esther, será que para essa conjuntura é que você não foi levantada? Será que você não foi criada para esse momento? Será que no projeto, no plano de Deus, Ele não estabeleceu
te colocar aí dentro de uma forma tremenda, sobrenatural, para que você fosse uma voz, uma mão, alguém que pudesse posicionar ao lado do rei e interceder pelo teu povo. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos mesmo ser despertados, porque os mimos da vida, alguns benefícios, algumas benesses, pode adormecer-nos, entorpecer a nossa mente, e perdermos o projeto do Senhor, o propósito do Senhor para a nossa geração. A gente vai se envolvendo com uma coisa, outra, de repente a nossa mente está entorpecida, nós perdemos de vista o projeto, o propósito do Senhor. Precisamos ser despertados, uma mente despertada, queridos, uma mente exercitada, disciplinada no propósito, não frustrará com os projetos do reino. O que Mordecai estava fazendo? Ele estava exercitando a mente de Esther, dizendo: ei, desperta, né? Ou, usando um outro versículo, desperta, ó tu que dormes. Não é verdade? É isso que esse homem estava fazendo. Aleluia, amém, amados? Precisamos mesmo de um despertar como esse, amém ou não? Sabe, queridos, tem gente que tem perdido, ou já perdeu o projeto do Senhor para a sua vida, por conta dos mimos do palácio. Mas as distrações não têm a ver apenas com os mimos do palácio, não tem a ver com a abundância, e muito menos com a escassez. Tem gente que se perde, ou perde o fluir, né? O fluir do rio de Deus. Tem gente que perde, assim, dentro do palácio, da mesma forma como pessoas que perdem, estando a quilômetros, anos-luz do palácio, vivendo uma vida muito precária. Ambos são distraídos igualmente, da mesma forma. Mas distração não tem a ver com escassez, nem com abundância. Distração tem a ver com um propósito. Distração tem a ver com aquilo que eu lido, com aquilo que eu faço, com o que me vem à mão, com as oportunidades que o Eterno me concede. Compreendem isso, amados? Há um texto, há um relato, na verdade, uma oração do apóstolo Paulo, que nós encontramos em 2 Coríntios, é um desabafo de Paulo, aquele grande líder, esse mesmo homem que estava escrevendo para Timóteo e relatando sobre Demas. Ele disse sim que um espinho na carne lhe foi posto, lhe foi colocado, e um espinho na carne era como que um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Para quê? Para que ele não se ensoberbecesse pela grandeza das revelações. E aquele negócio era uma situação tão incômoda, aquele espinho na carne. Ele diz: eu orei ao Senhor por 3 vezes, dizendo: Senhor, retira, dói, é um incômodo, está difícil caminhar com isso. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uau, queridos, eu fico pensando no amor de Deus por esse homem, por esse ex-perseguidor da igreja. Eu fico pensando na intervenção do Eterno em favor desse homem, porque ele sabia que esse homem tinha recebido muita revelação, e aquele entendimento que se abriu diante dos seus olhos, a quantidade de revelação, os níveis altos de revelação, poderiam criar ali um cara fora da casinha, poderia criar um super apóstolo dos últimos dias, entre os judeus, entre os gentios, entre os povos. E Deus amava tanto aquele homem, que ele decidiu entrar em ação.
E ele não respondeu a oração, ele não acolheu a oração de Paulo. Para quê? Para que Paulo não se perdesse. Eu fico imaginando, queridos, quantas pessoas estão distraídas pela grandeza da revelação que tem. Eu comecei a olhar esse texto de Paulo e eu comecei a pensar e lembrar de tantas situações, de gente que começou bem, de gente que começou buscando ao Senhor com simplicidade, que teve um encontro com o Senhor em algum momento, que de repente começou a ter revelação de Deus, o Espírito Santo de Deus começou a agir, e aquela ação, aquele favor, aquela graça do Senhor em abundância, não foi bem trabalhada. A pessoa olhou para tudo aquilo ali, o coração cresceu, a soberba veio, ele se permitiu ser distraído pela soberba da vida, pela soberba das revelações que estava tendo, e assim, né, eu sou o cara, eu tenho a última revelação, né, Deus me levantou para... Deus te levantou, graças a Deus, mas a Ele a honra, a Ele a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Se Deus te der muita revelação ou pouca revelação, a Ele a honra, a Ele a glória, pelos séculos dos séculos, amém, aleluia. Com aquilo que temos, queridos, precisamos glorificar o eterno, nós não vamos entrar no lugar, na posição do eterno jamais. Às vezes Deus permite algumas situações para exercitar a nossa mente, para trazer-nos de volta a sensatez da vida, para não nos perdermos, queridos. Aleluia, eu quero caminhar para o final dessa palavra, dizendo: e Jesus, será que foi assediado pelas distrações da vida? Eu creio que sim, inúmeras vezes, amém? Inúmeras vezes. Como foi? Eu quero apenas trazer à memória um fato que aconteceu com Jesus e a sua equipe. Jesus ele compreendia que estava próximo já, né, de ir para Jerusalém. Ele está compartilhando com a sua equipe, dizendo: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém, e ali em Jerusalém eu vou sofrer, ali em Jerusalém eu vou morrer, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Ele está compartilhando com a sua equipe, com os seus discípulos, os chamados apóstolos. E de repente um deles, vocês já até sabem quem, né? Fala: Senhor, de jeito nenhum. Ei, Jesus, ei, que isso? Menino, tem compaixão de ti. Lembram disso? Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de maneira nenhuma vai te acontecer. Sabe, queridos, às vezes a distração da vida vem dessa forma, nos acomete, tenta nos acometer dessa forma. Você recebe um conselho, você está sendo assim assediado de uma forma diferente por pressões da vida, por situações que você entende são injustas demais. E alguém vem, né, e dá um bizu, alguém vem dar um conselho, alguém vem dar uma palavra para você. Ei, não se exponha. Ei, você não merece isso. Ei, tem compaixão de você. Sabe quantas pessoas estão aprisionadas, quantas pessoas estão enlaçadas, quantas pessoas estão sendo distraídas por conta desse sentimento de autocomiseração, né? Essa coisa de autocompaixão, essa coisa da piedade, né? Quantas pessoas estão enlaçadas, acreditando que o mundo é injusto, que as pessoas estão sendo injustas, não estão conseguindo compreendê-las. O que é isso? Às vezes a gente fala que finalmente encontrei alguém que me entende. É nada, é gente tentando tirar você do quê? Da trajetória. Jesus, quando percebeu que Pedrão, apóstolo, né? Gente boa. Quando Jesus percebeu que Pedro, o cara da equipe, o apóstolo, não estava tendo uma visão do reino, do propósito do Pai para a sua vida, que ele nunca escondeu, ele sempre disse para os discípulos. Por quê? Porque Pedro tentava desviar, mudar a trajetória de Jesus.
Jerusalém seria um lugar de morte e sofrimento, então vamos para outro lugar. Quem sabe Pedro poderia sugerir até Tessalônica, uma pescaria ali no mar da Galileia. Olha que coisa boa, né? Nada. Quando Jesus ouve aquilo ali, falou: arreda Satanás, arreda Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Compreende isso, queridos? Esse é o posicionamento. Essas distrações vieram sobre Jesus, entre tantas outras, mas Jesus falou: não, de jeito nenhum, não vou desviar o curso do projeto do Pai para a minha vida, para a minha história. Eu sei o projeto para o qual o Senhor me designou, me confiou. Aleluia, aleluia, queridos. Um plano de Deus em andamento, em curso, na sua vida e na sua história. Há um plano de Deus em pleno desenvolvimento, em pleno andamento na sua vida, que te envolve a tua casa, envolve as tuas finanças, envolve a tua descendência, envolve os teus sonhos, envolve tudo, queridos, nada fica de fora. E as distrações da mente vêm tentar roubar isso de você, frustrar. Isso aí não pode acontecer. Você não pode permitir que isso aconteça em nome de Jesus, amados. Não pode. Esse processo está em curso. Deus está trabalhando. Às vezes não compreendemos o trabalhar de Deus, mas entenda, são distrações da mente. São distrações que tentam de alguma forma te enlaçar, para que você não cumpra o projeto, o chamado de Deus para a sua vida. Aleluia. Queridos, nada poderá deter uma pessoa convicta da sua identidade em Deus e dos propósitos e projetos de Deus para a sua vida. Nada. Quando um homem, uma mulher está convicto do seu chamado em Deus, nada poderá detê-la. Jesus sabia, ele tinha convicção do seu chamado em Deus, da sua trajetória, daquilo que lhe foi destinado, e ele entendia que nem a morte poderia frustrar os planos de Deus para a sua vida. Se Jerusalém era o caminho, e em Jerusalém lhe estava reservado a morte, Jesus sabia, faz parte do projeto de Deus. Aliás, até a morte serviria como uma serva, uma serviçal, em favor, contribuindo, colaborando, para que o projeto de Deus, os planos do Senhor se consolidasse na vida de Jesus. Uau, tremendo, tremendo. Jesus olhava a morte e falava: é serva, está a nosso favor, vai contribuir com os planos eternos do Pai. Aleluia! Quando eu tenho essa convicção, quando eu tenho esse entendimento, queridos, as coisas que me são adversas, as coisas que me sobrevêm, ainda que eu não goste, ainda que eu não suporte, ainda que aquela coisa assim venha atravessado, você sabe, entende? Isso é um servo, isso é um veículo que vai me levar, que vai me conduzir a cumprir o projeto de Deus na minha história, na minha geração. Aleluia, aleluia, até que eu chegue àquele lugar onde eu possa dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Ralei um pouquinho, mas chegamos. Estou cruzando a linha de chegada aqui. Não faltou foi graça, não faltou amor, não faltou o carinho do Senhor. O teu Espírito em todo tempo esteve presente. As distrações, tranquilo, vieram, todas elas vieram, não davam assim descanso, vieram em todos os lugares, vieram com várias propostas, de formas diversas. O teu Espírito me deu discernimento, para que eu não ficasse enlaçado, e quando elas surgiram, eu levantava a mão e falava: arreda Satanás, em nome de Jesus, passa de largo, sai fora. Eu continuo avançando, seguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Vamos nos colocar em pé, queridos. Aleluia! Quando você compreende isso, até as lutas contribuem para que você chegue lá. Uau! Que luta complicada, pastor! Mas contribui.
Pastor, que vitória tremenda eu tive, que vitória, foi tremenda essa vitória, Deus abriu a porta, e eu estava numa condição assim, de repente Deus fez assim, no abrir, piscar de olho, fui para o palácio, aleluia. Só não pode ser laço, amém? Só não pode ser uma distração na sua mente, para que você perca o melhor. Eu creio numa geração, eu creio firmemente, e eu acredito que o propósito do Senhor para as nossas vidas, e esse tempo todo que temos caminhado, esses anos todos que nós temos caminhado e profetizado e declarado e ensinado, não é prender pessoas, é liberar pessoas, para que cumpram o destino, o seu projeto, o plano do eterno, na sua vida, no seu tempo. Estamos orando e crendo, por profissionais liberais, bons profissionais, cada um na sua área. Estamos crendo por professores, bons professores que hão de inspirar os seus alunos. Políticos, estamos crendo por uma geração de políticos, gente assim, de alta estirpe, gente de mãos limpas, de coração que é tocado com temor e tremor diante da presença do Senhor, uma nova geração de políticos na nação brasileira, políticos tementes, empresários tementes ao Senhor, cientistas, queridos, assim, cientistas, gente que há de descobrir, de trazer invenções tremendas, em várias áreas, na indústria de alimentos, por exemplo, para revolucionar essa coisa. Missionários contextualizados com a missão do Pai para a nossa geração. Gente que sabe aproveitar as coisas que estão aí, que são legítimas, que nos foram dadas como coisas legítimas, não são malignas, não nos enlaçam, são benignas, são legítimas, usam, como eles têm vínculo com o reino, tudo isso tem que favorecer de alguma forma, para que o reino cresça, para que um mundo decente se estabeleça, para que famílias de bem, pessoas de paz, sejam bem fundamentados e tenham espaço para crescer. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, gente com o coração centrado em Deus. E assim, que haja a graça, a abundante graça do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua trajetória, que nenhuma distração se levante com força a ponto de demovê-lo, a ponto de tirá-lo dos caminhos do eterno. Que haja um empoderamento, que haja uma unção tremenda sobre a sua vida para esses dias, tremenda, a ponto de você avançar, perseverar, vai avançando, perseverando, sendo exercitado, tendo uma mente exercitada e não sendo enlaçado pelas distrações da mente, até que o Espírito do Senhor te dê aquele entendimento. Senhor, cheguei. Pai, eu oro por eles, eu oro por essa igreja, eu oro por esses amados que estão nos ouvindo, que nos ouvirão em casa, para que essa presença tremenda do Teu Espírito nesse lugar seja percebida, discernida, sentida por eles também, nos seus lares, nos seus afazeres, onde estiverem, Senhor. Dê a eles a Tua bênção, fortaleça. A presença do Senhor, Pai, é a garantia de que venceremos. Obrigado porque o Senhor nos chamou. Deus, obrigado porque o Senhor não olhou para um anjo, para um querubim, um serafim, ou qualquer ser celestial, Deus, qualquer, Deus, argumento celestial para criar-nos, mas o Senhor olhou para si mesmo. O Senhor olhou, Deus, para todos os atributos eternos do Senhor,
e decidiu criar-nos a sua imagem, conforme a sua semelhança. Obrigado por isso. Ao Senhor honra, glória, para todos sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vão em paz. Um excelente dia, uma boa e abençoada semana para vocês, em nome de Jesus. Deus te abençoe.